Isaías. Tá? É. Mansão sobre o monte. Então eles pegaram do Do livro. livro do profeta Isaías. Todos são feitos, né, dos amigos. Quase todos, todos são. Suas mãos agora está.
Amém. Que bênção, né? A gente saber que porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que você também está conosco aqui. Esteja sempre conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Te dê muita paz e muita tranquilidade. Agora, para começar então esse culto, vamos cantar o hino 379. Ao som da música, vamos nos colocar em pé. Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração vos acalma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e
convido a todos, então, que possam, se coloquem de joelhos, vamos colocar de joelhos para orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa. Esteja conosco, Senhor, que tudo o que for feito e for falado aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Amém. Abençoa, Senhor, a pregadora, que ela traga uma mensagem vinda diretamente de Ti. Fica conosco, Pai querido, nos abençoa, nos fortalece, nos dá uma porção do Teu Santo Espírito para que nós possamos entender as Tuas mensagens. Fica conosco, é o que te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está sempre nos abençoando, né? Sempre cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então agora eu convido a todos que vieram preparados, né? Que queiram trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui na frente. Vamos colocar uma música e quem quiser trazer aqui na frente pode trazer. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos mais uma vez juntinhos para louvar, para bendizer o nosso amado Pai, que tanto nos tem dado, que tanto tem estado junto com a gente em todos os momentos da nossa vida. Eu convido hoje os irmãos. Como todos os domingos a gente teve falando sobre os encontros, né, com Jesus. E hoje está falando de um encontro de alguém que eu tenho assim um fascínio pela história dele, digamos.
que é Paulo, né? Então, para a gente compreender os propósitos de Deus na vida da gente, né? A gente tem algumas dificuldades, né? Porque diante das diversidades, das dificuldades, a gente fica, né, sem saber o que Deus pretende para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos 27. Agora, com a nossa Bíblia aberta, vamos mais uma vez orar ao Pai. Amado Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez para te louvar, te bendizer, Pai. Diante da Tua palavra, Pai, eu te peço que Teu Santo Espírito, Pai, venha ao nosso auxílio, em meu socorro, Pai. Para que nós entendamos, Pai, a Tua mensagem para as nossas vidas. E que se cumpra, Pai, na nossa vida aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, sem merecer, que perdoe os nossos pecados. Eu te peço por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler do versículo 9 ao 11. Os perigos de uma viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia de jejum, admoestou-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos, muitos prejuízos, não só de carga do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião não dava crédito, nem o piloto, somente ao mestre do navio. E ninguém prestava atenção em Paulo. E aí fica aquela pergunta: nós estamos prestando atenção no que está sendo dito para nós? Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o maior desejo das pessoas é viajar. E esse mesmo estudo tem vários livros aí que mostram, né, destinos, viagens, fotos, né, mostrando locais lindíssimos, paraísos, né? E se você for fazer uma pesquisa, já foi comprovado também que no Google, o que mais é pesquisado? Como chegar a tal lugar? Você vai num bairro que você não conhece, você vai procurar o ônibus, como eu chego lá, qual é a rua que eu devo seguir, né? E às vezes, né, a gente não presta atenção em algumas coisas que deveriam. A história de Paulo destaca que é um homem muito impressionante, né? Desde da conversão dele de perseguidor dos cristãos a perseguido, né? E ele viajou muito como apóstolo, como líder da igreja cristã, né? E tanto que a gente vê em várias Bíblias, no final, tem os mapas, né? Por onde ele passou. E ali mostra, né, as viagens missionárias dele.
E essa trajetória nesse navio, né, que levava ele em direção à sua última viagem, né, para Roma, onde depois viria a morrer. Isso mostra que muitas vezes nós podemos escolher o destino, mas às vezes nós erramos na escolha de como chegar a esse destino. E o que a gente pode aprender com essas viagens de Paulo? Que lição a gente pode tirar para essa viagem que a gente está realizando nesse mundo onde somos peregrinos? Porque esse não é o nosso mundo. Esse não é o nosso lugar. Aqui no capítulo 27, do versículo 4 ao 20, nos mostra que na tempestade da vida nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Se nós seguirmos lendo a partir aqui no versículo 13, como é que era o vento que estava soprando, irmãos? Era brando. Tudo estava calmo. Mas, se nós formos um pouquinho mais, o que acontece no versículo 14? Aí já vem um tufão. E assim também, às vezes, a gente vê a embarcação parecia segura, tranquila, a condição climática favorável, né? A embarcação parecia muito boa, né? A tripulação experiente. Qual é o medo que eu poderia ter numa viagem como essa? Você se sentiria seguro? Eu acho que me sentiria seguro, né? Mas vejam que tinha alguém que foi chamado de homem de Deus, que disse: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e prejuízo, não só de cargas e do navio, mas também das nossas vidas. Versículo 9 e 10. Aqui a Bíblia afirma, na sequência, que o centurião não deu ouvidos ao homem de Deus. Mas o centurião dava crédito ao piloto, ao mestre do navio. E nada do que Paulo dizia. A vida, nós precisamos buscar conselhos e orientação. Muitas vezes, de alguém mais experiente, alguém que conhece a palavra, alguém para nos orientar. Talvez agora eu esteja falando para algum filho que está arrependido de ter teimado com seu pai, com a sua mãe, por um namoro, ou de repente em pessoas, no trabalho, ou de repente alguém que está de mal com o líder da igreja, porque o seu conselho não era aquilo que você desejava ouvir. E quando isso acontece, aí vem aquela história, o achismo.
Eu acho que é melhor isso, eu acho melhor aquilo, mas eu gosto assim. E é onde acontecem muitas coisas. O achismo está em alta, mas Deus deixou revelada na sua vontade, a sua vontade para nossas vidas. Mas as pessoas constantemente desprezam por filosofias de vida, porque a ciência, por razões humanas, e aí por aí se vai. Quando deveria ser a direção para as nossas vidas, deveria ser o assim diz o Senhor. Se nós seguíssemos assim, diz o Senhor. Outro ponto a destacar na sequência: aqueles que estavam naquela embarcação eram de opinião de não ouvir os conselhos de Paulo. E aí a gente vê que a maioria nem sempre tem a razão. A importância de parar, de ouvir, discernir o que Deus está nos dizendo. Quem diz que o ser humano não tem uma bula, não tem um manual de instrução, ele tem sim. Quando um jovem, resolve ir para uma festa, isso nós temos também na Bíblia. O que aconteceu com Sansão? Na época dele era normal os jovens fazer festas para os amigos. E foi aí que começou a derrocada. E ainda hoje muitos jovens vão para boates, passam a beber porque os amigos bebem, passam a fumar porque os amigos fumam. Eu, particularmente, sempre disse para o meu filho: tu não é todo mundo. Para, olha, vê se aquilo te serve ou não. Então, toma cuidado com a maioria. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Ali no versículo 13. Por um momento parecia que Paulo estava errado. Mas no momento seguinte, está ali, um tufão. E a partir dali, o navio não estava mais no controle deles. As coisas fogem ao controle. Está no versículo 15. Para nos mostrar as consequências trágicas de uma viagem onde a gente não ouve os bons conselhos. A gente costuma dizer que a vida é uma viagem sem volta. Não é uma peça de teatro, não tem ensaio. Não tem pausa. Não tem que parar e ver o que eu vou fazer no momento seguinte. Não. É os bons conselhos que vão te ajudar. Então, cuidado com a maioria. Aqui, para aliviar a carga, eles tiveram um prejuízo imenso. Agora você imagina que eles tiveram que colocar a carga, os seus bens, o prejuízo que eles tiveram financeiro,
Além do navio, claro, que acabou se perdendo, né? Porque com tudo aquilo ali ficaram, né, a salvos pela mão de Deus. E muitas vezes ocorre conosco, quando um chefe de família, por exemplo, resolve se envolver, ter uma aventura, e às vezes bota tudo a perder. Ali, não só um casal, mas os filhos pagam também o preço. Tudo aquilo que foi construído a dois foi arruinado. Lá se vai, às vezes, muitos bens, né? Tudo destruído por uma aventura inconsequente. Talvez hoje eu esteja falando alguém que está sem esperança, achando que é o fim da linha, que foi nocauteado, que está a fim de jogar a toalha. Desistir do seu casamento, talvez até da sua vida. Mas lembre-se, na tempestade, nós precisamos pressionar, nos posicionar como encorajadores. E eu convido os irmãos a ler. Pode ir do versículo 21 ao 44. Eu peço ajuda, alguém que possa me ajudar com a leitura. Havendo todos estado 21 em diante. Isso, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, pois nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. 23. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até por isso aí. Vamos ficar um pouquinho por aqui. Aqui a gente pode ver que Paulo não ficou apontando o dedo para ninguém. Paulo, eu imagino ele falando como Jesus falava, com brandura, com amor. Ele não ficou acusando, viu, eu falei, agora vocês que se danem, vão tirar a gente dessa. Não. Pelo contrário, ele foi lá para juntos acharem uma saída. E se todos nós procurássemos agir assim com nossos irmãos, porque às vezes a gente se exalta. Paulo não agiu assim. Ele procurou uma alternativa na crise. Ele não procurou culpado. Ele procurou solução. E quando a gente clama na tempestade, quando tudo está desesperado, quando todos estavam desesperados, o que Paulo disse? Agora eu vos aconselho, bom ânimo.
Paulo não estava tomado de medo. Ele estava tomado de fé. E uma coisa muito importante: o medo é inimigo da fé. O medo nos faz tomar atitudes erradas. O medo nos leva, né, ele drena nossas forças, ele embaça os nossos olhos. Quando estamos nas lutas, no conflito, nós precisamos entender que o nosso Deus é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele não vai embora. Amém. Ele não fica distante. Amém. Ele permanece com a gente no meio da tribulação. Amém. E às vezes o medo nos cega e não nos deixa perceber que Ele está ali, estendendo a mão. E nós, nossa jornada de fé, tem muitas tempestades, mas também há um Deus presente. Há uma fornalha ardente, mas há 4 homens dentro dela. Amém. Na cova dos leões tem um anjo fechando a boca dos leões. Amém. Com isso, nós podemos ver a mão de Deus, não só naqueles tempos, mas também nos momentos de hoje em que vivemos. Porque Deus disse, através de um anjo, né? Paulo disse, porque nessa mesma noite o anjo de Deus que veio, que eu sirvo, esteve comigo. Então, não temas. Portanto, tem de bom ânimo. Eu confio em Deus, que se sucederá do modo que me foi dito. E a palavra de Deus está cheia de conselhos para nós. Mas às vezes, o medo, a insegurança, nos leva a duvidar. E nessas promessas, o salmista, que se torna sante quando diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém. O texto acrescenta que diante da tormenta, do temeroso que fosse lançado contra o rochedo, aquelas pessoas jogaram âncoras ao mar, começaram a orar. Na hora dessa luta, é imprescindível que joguemos no mar as âncoras de segurança, que seriam elas: a âncora da fé, na tempestade, crer em Deus, que Ele está no controle. Ele ainda não completou a obra na sua vida. O último capítulo da sua vida não foi escrito ainda. Também a âncora da adoração. Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo está certo. Outra coisa, ao Senhor quando tudo parece errado. Mas é nesse momento que mais precisamos dele.
nos afastamos. Tem mais uma âncora da oração. Eles começaram a orar e o dia rompeu. Orar para o dia romper. Ore para que a luz chegue. E eles chegaram a uma ilha. Apesar de perder todos os bens, né, se agarraram em tábuas para se salvarem, mas o patrimônio foi. Mas as vidas se salvaram todas. A quarta âncora da certeza. Paulo passa a afirmar diversas vezes: é necessário. Temos que reconhecer que a nossa vida não são só alegrias. Às vezes, os reveses fazem parte, infelizmente, né, do nosso viver. Mas ainda estamos nesse mundo de pecado. A dor. Devemos aprender a confiar e crer mais em Deus. Na tempestade da vida, precisamos ser aquecidos. E isso nós podemos ver a partir do versículo 27, quando a Bíblia nos diz: quando chegaram ao 14ª noite, sendo nós abatidos em um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximaram de alguma terra e lançaram o prumo. Acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. Acharam 15 braças. E receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram a polpa com 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procuraram marinheiros fugir do navio e, tendo arriado o bote no mar, o pretexto de que estavam para largar âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aqui se vê a confiança de Paulo quanto à vida dos que estavam com ele. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Eu quero pedir a alguém que por favor me ajude com o versículo 36 em diante. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo.
Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam-se ali o navio. A proa engravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto os demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Que tamanho testemunho! Paulo, mais uma vez, testemunhou aqui, com toda essa história, de que nenhum iria se perder, como Deus havia dito para ele, porque ele acreditava que ele iria até Roma. E nós continuarmos lendo no capítulo 28, eles vão parar numa ilha, a ilha de Malta. E uma vez em terra, verificaram que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos como singular humanidade. Por quê? Acendendo uma fogueira, acolheram de todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajudado, atirando a fogueira, um feixe de gravetos e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente é um assassino. Não morreu no mar, mas a justiça não deixa ele viver. Porém, sacudindo o réptil em fogo, não sofreu mal nenhum. Aí eles, esperando que ele viesse a inchar, cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal sucedia, murmuraram, diziam ser ele um Deus. Ele não era um Deus, ele era um filho de Deus, era um amado de Deus, um discípulo amado. Amém. Que estava ali para levar, para dar o seu testemunho. E com essa atitude amável, aqueles que receberam os desvalidos, particular sensibilidade, eles perceberam a fragilidade das pessoas que acabaram de passar por uma tragédia, necessitando de aquecer os corpos. E por diversas vezes, as gélidas situação da vida, nós precisamos
nos aproximar daquilo que vem nos aquecer. E o que é melhor para nos aquecer do que os braços de Cristo? A sua palavra, que Ele nos abraça com a sua palavra. E que assim também nós possamos aquecer a vida daqueles que de nós precisam, aqueles que estão fragilizados, caídos, que a gente ajude a levantar, que o verdadeiro cristão não se deixa influenciar pelo negativismo, mas se torna uma luz. E Paulo foi uma luz durante toda aquela tempestade. Ele era a luz que estava no navio. E se nós olharmos para frente, não naqueles que puxam para baixo na vida espiritual, isso significa que ignorar um desvalido, fragilizado espiritualmente, não é um ato cristão. Os problemas deles interfiram negativamente na vida espiritual. O que nós devemos fazer? O que Cristo fez? Estendeu a mão, curou, abraçou, protegeu. E às vezes, em situações que envolvem, não vem motivo para adorar a Deus, em nenhuma circunstância. E apesar de tudo ir bem, sua vida, nada lhe falta, às vezes a gente esquece. Ou por revolta, porque está dando tudo errado, ou a gente acha que está tudo bem, eu não preciso. A história do homem coberto de lepra, ele teve um encontro com Jesus. A exemplo disso, apesar de transformado, um mau cheiro, ele se prostrou aos pés do Mestre e o adorou. Um leproso, deformado, cheirando mal, aparentemente sem motivo nenhum para agradecer, para adorar a Deus. Mas foi aonde ele encontrou saúde, nos braços de Jesus. Se há algo errado com você, glorifique a Deus. Aproxime-se da fogueira, que é Jesus. Ele aquece teu coração. Paulo, ele resolveu catar gravetos para manter a fogueira acesa, enquanto a maioria ali preocupava em manter-se aquecido. Só que ficar perto da fogueira é fácil, mas manter essa fogueira acesa nós precisamos, muitas vezes, fazer elogios a algumas pessoas estão com a autoestima baixa, até mesmo o cônjuge, os nossos filhos, né? É uma forma de nós aquecer eles. Aqueles que
estão magoados com você, mesmo que você ache que a culpa não é sua, restaure a amizade quebrada, restaure a confiança. E essa mesma pessoa, ela pode não só mudar algo na tua vida também, não só na vida dela, como na tua vida também. Paulo não impôs a vontade dele. As circunstâncias, como prisioneiro, não permitiam. Mas quando a oportunidade aparece para ele se tornasse uma bênção e abençoasse a vida de outros, ele não fugiu à sua responsabilidade como um bom cristão. Muitas vezes Deus permite que algo ocorra para que, mesmo diante da tragédia, a maldição possa ser revertida em forma de bênção. Em nome de Deus, possa ser reconhecido como o único digno de honra e de glória. Talvez hoje, pregar esse sermão, seja falando para alguém que necessita compreender que confiar em Deus é de extrema relevância, mesmo quando tudo diz o contrário. Todos nós, neste mundo, temos problemas, sofremos. Ninguém está livre disso. Mas devemos confiar em viver plenamente de que Deus continua no controle. Paulo vivia constantemente a maior de todas as certezas e sempre o fizeram seguir avante. Ele entendia que a vida neste mundo era só um lampejo de algo muito maior, conquistado para todos nós na cruz do Calvário, por Jesus, a vida eterna. Eu convido os irmãos a lermos Romanos 8. Versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo expressou aquilo que anelava, o que ardia no coração, a certeza de que devemos ter a nossa vida também
essa certeza. Quantos gostariam, mesmo diante da dificuldade que estão vivendo atualmente, entregar a sua vida para Jesus? Amém? Deus seja louvado. Irmãos, eu peço que me perdoem. Essa é a primeira vez que chego no púlpito. O coração está saindo pela boca. Mas eu me coloquei nas mãos do Pai. E como no passado os profetas diziam: eis-me aqui, envia-me a mim, usa a mim. Eu disse: Pai, estou aqui. E agora, para nós encerrarmos, eu desejo que todos vivam de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai. Que a gente saiba aceitar a boa obra que Jesus iniciou e que nós esperamos que Ele complete essa obra. E eu convido os irmãos agora para nós cantarmos do DVD Adoradores. Não há o que temer. Com Cristo somos mais que vencedores. Não temos o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer.
Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira alguma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. É isso aí, irmãos. Ele está sempre do nosso lado, não há o que temer. Vamos agora curvar nossas frontes. Vamos conversar com o Pai mais uma vez. Pai, mais uma vez, Pai, te agradeço pela vida. Te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui e os que estão nos assistindo em casa, Pai. E te peço que esteja à nossa frente nesta semana, Pai. Que esteja cuidando de tudo para nós, Pai. Quero agora, Pai, que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. E que, assim como disse a canção, que o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. E que o Senhor nos prepare, Pai, para as tempestades da vida. Que o Senhor esteja, Pai, segurando a nossa mão e nos dando a certeza de que o Senhor está ali conosco. Que fortaleça a nossa fé, Pai. Que nos dê uma semana abençoada. Que possamos, Pai, no próximo sábado, estarmos aqui agradecendo as bênçãos da semana, Pai. Eu te agradeço mais uma vez, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te peço, Pai, sem merecimento, perdão dos nossos pecados. Eu te peço agradecida no doce nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Espero encontrá-los na próxima semana. Deus abençoe.